basicamente, existe uma casca de santidade, de pureza, existe uma casca de lealdade, quando no fundo, no fundo, isso não existe. E aí, assim, estou trazendo isso, e quem está aqui nos acompanhando pode estar falando, pensando, né? Ah, ele diz isso porque está magoado, porque ele foi perseguido. Não, não é isso. Não se trata disso, tá? O que se trata é que, por exemplo, congressos com o título, exemplo, o amor nunca acaba, né? Para os membros que não vivenciam os bastidores, é lindo. É meu irmão para lá, meu irmão para cá. Mas quando você está em contato com os bastidores, aí você percebe que este amor, ele não existe. Vou dar um exemplo para vocês. Próximo à minha saída, eu já estava chateado, enfim, já não estava frequentando as reuniões com tanta assiduidade. Dois anciãos vieram fazer uma visita para minha esposa e eu na minha casa. E aí eu já não estava com muita fim de conversa, recepcionei na minha casa, né? Sentaram aqui no sofá de casa e deixei falar. E eu calado. E eles ficaram meio sem jeito, olharam um para o outro e começaram. Bom, vocês sabem que vocês fazem parte da família de Jeová. E como membros da família de Jeová, eu quero dizer para vocês que nós os amamos. Minha pergunta para ele foi, para um pouquinho, define para mim o que é amor. Aí eles se olharam para mim e falei, mas antes de vocês definirem, por favor, não digam para mim que o amor, a definição do amor é um sentimento. Não façam isso. Eu quero que vocês definam biblicamente o que verdadeiramente é o amor. Para daí eu poder entender como que vocês me amam. E aí ficaram sem saber responder, e aí eu trouxe atenção para alguns textos bíblicos. Né? Exemplo, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso. Pode perceber que o vem sempre junto de um verbo de ação. De amor, de bondade, de paciência. Tanto que a própria Bíblia menciona, filhinhos, amemos não em palavras, mas em ações. Eu comecei a questionar, bom, falar que me ama é fácil, mas vem aqui, o que vocês fizeram nesse tempo por mim, assim, assim, assim? O que vocês fizeram assim, assim, assim? E isso, como é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? E eles se calaram. Aí eu disse para eles, tá vendo que vocês não me amam? Tá vendo que fazer uma visita esporádica só pelo fato de eu ter deixado de assistir a reunião, isso não é um sinal de amor, porque enquanto eu estava lá presente, vocês sequer demonstraram isso. Enfim, eu quero trazer isso, por quê? Porque é uma situação que, para quem não vive a história nos bastidores, de fato, é a organização onde o amor impera e o amor nunca acaba. Por outro lado, não condiz com o verdadeiro amor que Jesus ele recomendou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E eu garanto que se algum deles se amassem de verdade, eles não me amariam como demonstraram que amavam, né? Fazendo complôs, injustiças, perseguições. Só para vocês terem noção como a coisa foi tão séria, em especial por parte daquele meu ex-sócio lá, que é ancião, né? Até hoje, um dos superintendentes que visitou a congregação, ele me recomendou mudar de congregação, porque eu estando servo ministerial na mesma congregação que aquele ancião que me perseguia fazia parte, não ia dar certo, porque sempre prevaleceria a opinião do ancião sobre de um servo ministerial. Ele falou, filho, eu não podia te falar isso, mas eu vou te dizer, o remédio é mude de congregação. Mesmo mudando de congregação, as perseguições não terminaram, pelo contrário, só se potencializaram, né? Porque essa questão de quererem me cancelar como servo ministerial foi na nova congregação em função da pressão do ancião da outra congregação a qual eu fazia parte anteriormente. Então, literalmente, são corporativistas, ok? Eles se apoiam, eles acabam, das duas uma, ou brigam entre si e o negócio é feio, ou eles se apoiam e se unem entre si contra alguém e a coisa é pior ainda. Foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? E foi isso que chacoalhou as minhas bases para que eu pudesse começar a perceber que as coisas não eram como pareciam ser. Ok? Aí, nesse meio tempo, não sei como, mas eu comecei a estudar
Jefferson, programação neurolinguística, para uma outra finalidade. E quando eu estava estudando programação neurolinguística, eu aprendi que a programação neurolinguística ela só acontece quando o VACOG, né, que é o visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo de uma pessoa, ela é afetada por aquilo que se diz, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela sente, enfim. E aí, a partir de então, é que uma pessoa ela passa a ser doutrinada, ela passa a ter suas crenças em determinada coisa. Então, a programação neurolinguística ela vai sempre explorar de alguém o visual, o auditivo, o sinestésico, o olfativo ou o gustativo. E foi justamente quando eu entendi esse princípio da PNL, foi quando, estudando a sentinela para uma reunião, eu identifiquei que existia uma programação neurolinguística pesada ali para nos fazer acreditar que quem realmente nos conduz não é Jeová, é o corpo governante e a sua organização. Isso eu posso trazer mais adiante, se você se interessar. Sim, com certeza, né? A gente está acompanhando aqui o seu relato, né? E eu vou até aproveitar, né, também esse momento, já que você citou, né, o caso do Ronaldo, né, que também já sofreu e está sofrendo novamente uma forma de perseguição. Qual é a tua opinião a respeito desse caso? Vamos lá, minha opinião. O Ronaldo, ele tem sido sincero como pessoa, quando eu falo sincero, como valores de pessoa. Eu vejo que é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, que não compartilha com os erros. Inclusive, um amigo meu, na época ancião, ele citava um salmo para mim, dizendo que na casa de Jeová não há tramóia. Você lembra desse versículo? Uhum. E aí, isso pegou muito forte em mim, que era uma das bases que eu tinha para não tolerar as injustiças, tá? E, basicamente, quando eu olho o relato do Ronaldo, pelo menos os últimos vídeos, eu vejo exatamente isso. Ele não compartilha, né, de pensamentos, de injustiças, de falcatrua dentro da organização, porque ele tem a organização como sendo de Jeová, como uma organização santa, onde essas coisas realmente não têm vez. Por outro lado, eu vejo que ele meio que atravessou uma linha tênue, né? Porque quando você acaba questionando as diretrizes da organização, e a gente sabe que a organização ela não perdoa, ela quer ter uma reputação sempre irrefutável, ilibada, acima de qualquer suspeita, e se você traz isso a público, imagina, se associado, você precisa tomar cuidado em questionar alguma diretriz da organização entre uma outra testemunha de Jeová, o que dirá agora se trazer isso publicamente. Então, eu creio que a situação dele ficou um pouquinho complicada, justamente em função do posicionamento público dele, que, na minha opinião, não está errado, ele tem que mostrar mesmo. E quanto mais ele mostra, talvez, penso eu, ele vai se conscientizar, como aconteceu comigo, de que tem alguma coisa que não está fechando, porque se a organização é de Jeová é perfeito, logo a organização não teria espaço para que essas coisas acontecessem da forma como ele identificou e da forma como está acontecendo com ele. Por outro lado, eu também vejo no Ronaldo uma pessoa que está negando. Está naquele processo ainda de que não é possível que aqui dentro aconteça isso. Mas tudo isso graças à hipnose que existe lá dentro. Literalmente é uma lavagem cerebral. Eu quero tocar nesse assunto daqui a pouco. Quando a gente falar de mensagens subliminares. Porque o que se dá, Jefferson? Quando eu saí da testemunha de Jeová, primeiro, quando eu despertei, eu levei 4 meses em crise. Eu fiquei num luto profundo, que eu achei que eu fosse entrar numa depressão. Eu jamais pensei que a organização fosse